E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas. Já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e deixe um comentário aí para eu ler. Eu adoro ler o comentário de vocês. Então, vamos lá, segue a vinheta. O episódio começa na sala de guerra, aonde Rick Lagina e os outros membros do time, juntamente com o geocientista Dr. Ian Spooner, estão lá para antecipar os relatórios sobre as amostras encontradas no pântano. Só para relembrar, o Dr. Spooner foi contatado pelos irmãos Lagina para examinar as amostras extraídas no pântano, e eles esperavam que ele pudesse encontrar evidências, não apenas de que a anomalia pudesse ser ou não um navio naufragado, mas também de que o próprio pântano pudesse ter sido construído artificialmente pela mão do homem. E, surpreendentemente, o Dr. Spooner disse que a amostra mais profunda sugere que o pântano é bastante jovem, contendo por volta de 400 ou 300 anos, e poderia ser o caso do pântano ter sido feito pela mão do homem. A equipe poderia finalmente ter encontrado provas científicas de que o pântano foi feito pela mão do homem? Além das amostras coletadas no pântano, o Dr. Spooner e membros da sua equipe recentemente retornaram para extrair mais amostras no pântano, bem como sondar o fundo do pântano. E o interessante é que o doutor disse ter encontrado algo super estranho. Ele encontrou um círculo feito de pedras. E isso é muito estranho, pois essa forma meio circular é algo muito inesperado em um ambiente como esse do pântano. E olhando pela vegetação dá até para ver que tem algo ali, pois a vegetação está sendo impedida de crescer. Eles então se despedem e a pesquisa pelo Dr. Spooner continua. No dia seguinte, Marty Lagina retorna para Oak Island para se juntar com seu filho Alex Lagina e com o especialista de detecção de metal Gary Drayton e o inspetor Steve Guptill. Eles estão no pântano pois estão ansiosos para verificar os resultados do relatório do Dr. Spooner sobre a formação de pedras. Marty diz que o objetivo é delinear essa estrutura e tentar descobrir o que ela é e se ela foi feita pela mão do homem ou não. E eles então sobem num bote e vão de encontro ao local e começam a verificar com a ajuda de um espetão aonde estão as pedras. Gary logo encontra algo que parece ser uma pedra ou metal, e ele utiliza então um detector de metal que começa a vibrar loucamente. Inicialmente, Marty até pensa que o detector está quebrado, porém de fato o detector só vibra quando está próximo desse artefato. Gary acredita ser uma fonte de ferro, mas ferro encontrado em toda a formação circular de pedras? Se realmente for isso, quem colocou isso ali? E qual seria o propósito? Eles começam a verificar mais pelas redondezas e continuam encontrando mais locais que fazem o detector vibrar. Enquanto Gary continua suas buscas, o Steve Guptill usa seu receptor de GPS para recolher as coordenadas dos locais das misteriosas formações de pedra e ferro. O interessante é que esse local está no apelidado Olho do Pântano. Poderiam eles ter encontrado mais uma pista que liga a parte de cima do Triângulo do Pântano com o local onde está a anomalia? Conhecido como Olho da Providência, o símbolo de um olho, como representante de um poder divino, remonta aos dias dos faraós egípcios. Mais tarde, juntamente com a imagem de uma pirâmide, o símbolo foi adotado pelos Cavaleiros Templários e mais tarde pelos maçons. Foi essa mesma imagem que foi adicionada ao design da nota de $1 em 1935, por ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que não apenas era um maçom, mas também quando jovem passou um tempo procurando o tesouro de Oak Island. Eles então continuam pesquisando no pântano e decidem que seria uma boa ideia drenar de fato toda aquela água do pântano. Após essa investigação do pântano, o time se encontra na sala de guerra para conversar sobre os achados. Eles utilizam os pontos das pedras no GPS e mostram o estranho formato.
Utilizando os pontos das pedras que o GPS marcou, eles então conseguem ver na tela qual formato é gerado. Quase todas as pedras encontradas apresentam sinais de conter alguma coisa metálica. A única pedra que aparentemente não possui metal foi a maior pedra encontrada, um pedregulho com superfícies muito parecidas com aquelas pedras encontradas na Cruz de Nolan. O time então se planeja para investigar as anomalias e o apelidado Olho do Pântano e sua estranha formação de pedras. Eles sabem que será complicado, mas querem drenar a água do pântano. Embora eles estejam ansiosos para continuar sua investigação na misteriosa estrutura rochosa do pântano, a lei canadense exige que obtenham 2 autorizações governamentais antes que eles comecem a drenar e escavar toda a área. Um dia após a decisão, Rick Lagina, seu sobrinho Alex e os outros membros da equipe se encontram com Shaw Wilson, da empresa Wilson Excavation. Agora que a equipe decidiu realizar uma escavação em larga escala no pântano, a ideia é se juntar com os empreiteiros especializados nesse tipo de projeto. Embora o objetivo final da equipe seja de explorar o pântano em sua totalidade, eles decidem por hora enfocar as tentativas em 3 áreas. Primeiro, o local que a varredura sísmica identificou a enorme anomalia que tem a forma de um galeão espanhol. Segundo, o local que parecia ser uma entrada de pedras descoberta pelo mergulhador Tony Sampson. E, finalmente, a recente área descoberta pelo Dr. Spooner, o Olho do Pântano. Para que as pesquisas sejam possíveis, Sean disse que será necessário utilizar uma caixa de escavação ou uma gaiola de trincheira. Mais tarde no episódio, Alex Lagina, junto com seu primo Peter Fournette e o Charles Barkhouse, viajam para a Universidade de Santa Maria em Halifax. Eles estão indo lá para analisar cientificamente as forjas encontradas no episódio anterior. Eles esperam que consigam ajudar a datar as peças cientificamente. Chegando lá, eles são recebidos pela doutora Krista Brousseau, que é uma professora de química e uma especialista nos estudos sobre metais e suas composições químicas. Ela tira algumas amostras das peças e leva para o Dr. Xiang Yang analisar em um microscópio eletrônico de varredura. Ao contrário dos microscópios tradicionais, que dependem de uma combinação de luzes e lentes para ampliar os objetos, esse microscópio eletrônico realiza varreduras utilizando um feixe de elétrons, que pode produzir ampliações de mais de 200.000 vezes, e também pode fornecer detalhes sobre as composições químicas. Após verificar os resultados baseados na falta de manganês, eles chegam à conclusão de que possivelmente se trata de uma data anterior a 1840. O interessante é que, se realmente forem objetos anteriores a 1840, há apenas 2 possíveis grupos de pesquisadores que poderiam tê-las feito. Seria o grupo de 1795, que era composto pelos 3 indivíduos da original história de Oak Island, e a segunda opção seria a Companhia Oslo. Fora isso, seria uma operação que anteceda essas duas, uma operação de recuperação ou de depósito de algo. O interessante é que nenhuma das 2 empresas trabalhou no local onde foram encontradas as forjas, ou seja, no lote 21, pois as 2 tinham seus esforços focados no leste da ilha. No dia seguinte, Rick Lagina, juntamente com os pesquisadores Paul Troutman e Doug Crowell, encontram com o geólogo Terry Matterson e a equipe da Choice Drilling na Enseada Smith. No ano anterior, depois de construir uma enorme redoma de aço ao redor da Enseada Smith, Rick, Marty e a equipe conduziram uma extensa investigação de toda a área da praia. Além de desenterrar numerosas estruturas de madeira e concreto, a equipe descobriu também uma porção de um dos 5 drenos, sugerindo que eles estavam próximos à localização do lugar aonde acreditam que os drenos se fundam em um único túnel que leva diretamente para o original Poço do Dinheiro. Essa ideia já foi validada quando, nos episódios anteriores, Steve Watson e Don Johnston identificaram vários lugares onde um túnel poderia ser localizado na área conhecida como o Poço Cave-In.
Agora, a equipe vai utilizar uma sonda de perfuração de 30 toneladas, que exerce vibrações poderosas, produzindo um som que pulveriza e avança no solo e outros obstáculos como madeira. E também uma espécie de barril será utilizada para extrair amostras da Terra e outros objetos, até uma profundidade de mais de 150 metros. E então eles começam a operação de perfuração na área conhecida como Praia Superior. Embora, quando foram descobertos pela primeira vez em 1850, os 5 drenos de pedra foram localizados a poucos metros abaixo da área costeira. Acredita-se que o túnel principal, levando ao Poço do Dinheiro, pode ter até mais de 30 metros de profundidade. Eles começam a tirar as amostras e, ao passo em que a profundidade vai aumentando, eles vão tirando amostras para analisar, mas até o momento só encontram barro. Então, continuam cavando e descem agora para 27 metros. Tiram mais amostras e começa a aparecer argila molhada, misturada com pequenas pedras. E o interessante é que Terry descreveu o material como sendo amorfo, e diz que esse tipo de material é a primeira vez que aparece nas amostras de Oak Island. E ele sugere que essa natureza amorfa sugere que ocorreu ali alguma explosão. Será que essa mistura poderia evidenciar o principal túnel de inundação? Por que uma explosão? Então, continuam cavando e agora descem para 30 metros e começam a verificar a amostra e encontram algo surpreendente. Inicialmente começam a sentir um cheiro de sedimentos queimados e depois, surpreendentemente, eles encontram um pedaço de dinamite. Mas dinamite, encontrada a uma profundidade de quase 30 metros abaixo da enseada Smith, e ainda na mesma área que o lendário túnel de inundação da ilha se encontra? Mas o que será que isso significa? E ao passo em que olham mais amostras, mais pedaços de dinamite são encontrados. Em 1897, quase 50 anos depois dos drenos serem descobertos pela primeira vez, membros da Oak Island Treasure Company, liderados por Frederick Blair, elaboraram um plano de desativar permanentemente os túneis de inundação. Aproximadamente 15 metros acima da maré, eles perfuraram 5 poços em uma linha, até uma profundidade de 27 metros. Explodiram utilizando entre 22 a 35 kg de dinamite em cada poço. Se o plano tivesse funcionado, eles seriam capazes de cavar o Poço do Dinheiro sem a ameaça de uma inundação. Porém, infelizmente isso não funcionou. Mas logo após a operação de explosão das dinamites, fez com que a água no Poço do Dinheiro começasse a se agitar e a ferver, levando os trabalhadores a especularem que o túnel de inundação deveria estar em algum lugar das proximidades no buraco de explosão. Poderia a evidência de dinamite significar que os Laginas e seus parceiros estão próximos de localizar o lendário sistema de inundação? Agora que eles vão continuar perfurando a enseada Smith, o que será que eles vão encontrar? Algum caminho que os leve para um cofre de tesouro cheio de riquezas? Ou eles descobrirão que os segredos da ilha são mais complexos e mais perigosos do que jamais poderiam ter imaginado?